Estamos começando aí mais uma fase da aventura do Felpudo. E acredite ou não, é a última fase da aventura dele, tá? Ele finalmente descobriu aonde está a fofura. E ela estava lá no esconderijo do arqui-inimigo do Felpudo, o Uruka, que é esse bicho feio aqui, ó, que vive bugando o nosso jogo, ó, e ele fica rindo da sua cara aqui, ó. Tá? Ele não gosta mesmo do Felpudo e vive aprontando para cima do Felpudo, e a gente precisa dar um jeito nele, tá ok? Então, como que vai ser esse desafio aí que o Felpudo vai enfrentar aqui agora? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, esse jogo que a gente vai criar aqui agora é essa cena aqui, ó. A fofura vai estar lá. E peraí que... faltou aqui um número de blocos. Faltou uma pequena... agora sim, ó. Então, a gente vai criar aqui uma cópia de um jogo famoso aí, bem antigo, que é aquele Arkanoid, né? Então, você vai rebater aqui uma bolinha e vai ter que destruir os quadradinhos da cena, ok? Assim que você fizer isso aqui, você vai liberar a fofura e vai acabar com a raça do Uruka, ok? Liberei a fofura, muitos beijinhos aqui, Felpudo e fofura se amam para sempre e o Uruka foi pro saco, ok? Esse inimigo aí não tá com nada, a gente vai conseguir fazer esse jogo aí muito fácil. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui para vocês. Então, começou o jogo. Vamos lá, eu tenho que rebater a bolinha. E aqui eu perdi, hein? Tenho que destruir todos os bloquinhos da cena. Tá? Vamos usar aí um monte de coisa que a gente já viu. Algumas a gente já conhece, algumas não. Só mais um bloquinho aqui, ó. Ganhamos. Ok? Então, o Felpudo e a sua bolinha maluca acabaram com a raça do inimigo dele. E ele recuperou a sua namorada de volta. Beleza? Então, esse projeto é mais um dos projetos que tem salvo lá para vocês. Pode jogar, pode baixar os arquivos aí. Mas a gente vai fazer do zero esse projeto aqui. Então, o primeiro passo é eu criar um novo arquivo e simplesmente importar aqui os gráficos que eu quero. Ok? Não quero esse gatinho, não quero isso aqui também. Então, na imagem de fundo, nós vamos pegar aqui. Eu tenho uma imagem de fundo, ó. Vou pegar aqui o background. Bacana, carreguei a imagem de fundo. Vamos carregar aqui o ator do Felpudo. Eu separei um gráfico dele menorzinho aqui. Aqui, ó, Felpudo Boss. Esse é o nosso personagem que a gente vai controlar para a esquerda e para a direita, né? A gente vai ter o ator da fofura também, que ela está exportadinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui por lista, melhor. Então tá lá, fofura. Eu acho que é esse gráfico, ó, pequenininho, beleza. Preciso carregar todas as fantasias dela, né? 1, 2, 3, 5. Legal.
quiser eu já coloco um scriptzinho nela para ela tocar a animação, né? Então sempre pode esperar aí 0.1, próxima fantasia, ok? Então Fofura está com a animação, Felpudo não está empolgado, não está animado, então ele vai ficar paradinho mesmo, só vou controlar ele para a esquerda e para a direita, tá? Fofura ela vai ficar mais ou menos aqui no meio do palco, o Felpudo começa aqui, e eu vou querer carregar um novo ator também, que vai ser o meu inimigo, né? Cadê ele aqui? Olha lá. Então já tem os frames dele também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Posso duplicar a ação da fofura, ó. Duplico. Legal, os dois estão animados aqui, ele vai ficar aqui em cima, observando. A fofura ela vai ficar presa numa corda aqui, que vai ser uma linha que a gente vai desenhar com a ferramenta da caneta mesmo, ok? E a gente vai precisar de mais dois gráficos, que são a bolinha, que o Felpudo vai usar, e o tijolinho que vai entrar aqui, tá? Então, mais um gráfico aqui, ó, eu posso criar, ó, pintar novo ator. Posso pegar aqui, ó, pegar uma cor bem escura, pincelzinho aqui, tá muito grande a bolinha. Então, bem no centro da imagem, tá? Se quiser pegar uma cor um pouquinho mais clara, ó, diminuir só um pouquinho aqui, só para fazer um degradezinho na bolinha, que nem eu fiz na outra lá. Vamos lá, uma terceira cor, um pouquinho a menos só. Ok, vou fazer um pontinho de brilho nela aqui. Ficou meio tortinho ali, mas tá valendo, tá? Eu vou até diminuir ela um pouquinho aqui. O Felpudo gosta de armas compactas, né? Então, essa bolinha aí é para ele, ó, correspondente ao tamanho dele, tá? E eu vou criar um outro ator aqui, que vai ser... Opa, isso não... Eu vou pegar aqui uma cor do mal, aqui, ó, o roxo. Eu vou criar um quadradinho só. Posicionar ele no centro aqui. Legal. E vou pegar uma cor um pouquinho mais clara só. Fazer só um detalhezinho, ó. Quiser aumentar o zoom. Só para dar um volumezinho na peça ali, ó. Bacana. Então, tem um tijolinho já criado aqui. O que eu vou ter que fazer é replicar vários desse tijolo aqui, né? Quando a bolinha bater, ela apaga o tijolo. Ok? Então, por enquanto é isso aí, ó, pessoal. A gente já tem a nossa cena preparada. Eu vou chamar ele aqui de chefão final. Ok? E aí na próxima aula a gente já começa a fazer, implementar as interações desse jogo, tá? Mais um projeto que eu vou salvar e publicar lá para vocês quando eu acabar, né? E vocês podem ir lá no Scratch, na página do Scratch, e pesquisar pelo meu nome, que vocês vão achar todos os projetos que eu estou fazendo aqui, ok? Pessoal, então a gente já tem aqui o projeto da última fase do jogo do Felpudo, né? E vamos começar então, sem muita conversa, que o Felpudo está ansioso aqui. Vamos começar a programar essa fase, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é movimentar o personagem de um lado para o outro. O Felpudo, no caso, vai ser a raquete, né? Então ele vai ter que se mover com as setinhas do teclado.
Então, bem simples, a gente já conhece como fazer isso aqui, né? Quando iniciar, vamos mandar ele para aquela posição lá. Lembra de deixar a rotação dele como horizontal, tá? Você pode até fazer isso por aqui, ó. Mude o estilo de rotação para esquerda-direita, tá? Sem rotação, esquerda-direita, em todas as direções. Legal. Então, quando iniciar, o felpudo reposiciona, muda o estilo de rotação dele e sempre você vai perguntar aqui, ó, se vamos pensar, vou pegar um se e um senão e eu vou falar assim, ó, se a tecla para a direita está apertada, então ele move, olha lá, mova 10 passos. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Beleza. Ok? Ele já restringe, né, o personagem na tela, né? Se não está para a direita apertada, a gente pergunta de novo aqui, ó, se a tecla para esquerda, você vai falar para ele apontar para a direção menos 90 e também mover 10 passos. Tá? Eu vou precisar desse aponte para a direção aqui também, né? Isso aqui eu acho que já rola. Então, reposicionou o felpudo, ó. Andei para a direita, virei. Ok? Já fizemos isso antes, né? Não tem muito segredo. Legal? Então, a gente já consegue movimentar o nosso herói aqui. A fofura ela está desesperada aqui porque ela está pendurada aqui, presa na corda, né? Lembra que eu falei, a corda ela vai ser só um desenho aqui. Então a gente pode falar assim, ó, depois que iniciar aqui, vamos fazer um outro evento. A fofura, ela, quando iniciar, vamos mandar ela para o 00 da cena, ó. Legal. E aqui, ó, nesse outro evento, depois que iniciar, ele sempre... O que ele vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que trazer o ator aqui para cima, colocar a caneta, trazer o ator aqui para baixo e desenhar até aqui, né? Então a gente vai ter que criar uma sequência para isso aí, ó. É bem simples, ó. Levante a caneta, vá para x0, y300, use a caneta e reposiciona ela no 0 e 0. Ok? Então a gente já tem uma linhazinha, ó, daqui até aqui. Eu quero deixar a linha um pouquinho para a esquerda aqui. Então vamos deixar aqui, ó. Se bem que a gente vai reposicionar a fofura mesmo, né? Então deixa quieto, vai. Vamos só mudar o tamanho da caneta aqui, ó. A caneta vai ser 3. Legal. E mudar a cor também, né? Ó, lembra que na cor você clica na paletinha e pega uma cor. Aqui eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Legal. A fofura já está lá desesperada, porque foi presa. Eu acho que eu vou descer ela só um pouquinho aqui ainda, para ter espaço para colocar mais blocos aqui, né? Então vou fazer assim, ó, o Y vai ser menos 50. Então ele vai de 300 a menos 50. Legal. Então a fofura está presa, está desesperada. Vamos falar para ela falar também um... Diga help por 2 segundos. Ok? Eu acho que esse help é melhor a gente dizer ele
Vamos só dizer... deixa eu pensar... vou criar um outro eventinho para disparar eles juntos, né? Então, é bem simples aqui. A gente já criou a movimentação do felpudo, já pendurou a fofura aqui na corda, dizendo help. Legal. Então, o próximo passo é a gente distribuir os blocos aqui, os objetos na nossa cena. Ok? Então, vamos parar por aqui. Se vocês estiverem gostando aí das aulas, dá um like. O próximo passo aqui é a gente fazer o array dos blocos, dos obstáculos aqui, tá? Para a gente fazer isso, lembra em um dos exemplos passados, ó, eu até guardei a minha moedinha na biblioteca, porque eu vou usar ela agora aqui. Se vocês não fizerem isso, façam aí. Porque a moedinha, vocês lembram que na hora que a gente cria a cena, ó, se bem que não tem a ação de criar a moeda, né? Mas quando a moeda é criada, ela já se espalha num array aqui. Tá? Lembra que quando a gente fez o exemplo da moedinha na outra aula, ela já se posicionava em x e y, ó, com aquela matemática maluca que a gente criou, usando o resto e o arredondamento que eu expliquei na aula que a gente aplicou um pouquinho de matemática, né, no jogo. Mas enfim, o que a gente precisa fazer aqui é aplicar essa mesma ideia do array de peças para o bloco, tá? Então eu vou duplicar essa ação aqui e vou colar ela no meu bloco. E na ação da cena eu vou criar um evento, ó, que vai repetir quantas vezes eu quiser, e ele vai criar, crie um clone de, é o ator 2 ali, tá? Então, pode ver que ele até criou mais blocos ali, mas não adiantou muito, ficou um em cima do outro, né? Então, vamos ter que mexer alguma coisa aqui na ação do bloco. Lembra que ele tem que ter um evento quando for iniciado, ele vai sumir, né? Então a gente esconde ele da cena. Legal. E ele criou todo mundo aqui no zero, porque provavelmente ele está usando aqui uma variável, ó, que é essa contagem. Pode ver que na hora que a gente duplicou ali a ação, a variável não veio junto, né? Então, vamos criar essa variável aí. Ela pode ser para todos os atores, porque a gente pode ir criando e já contando, incrementando ela, né? Vamos testar só aqui, ó. Eu vou até deixar o mesmo nome aqui. Vamos ver se ela já funciona, vai? Contagem. Fiquei curioso agora. Vamos ver se só de criar ela. E tem que adicionar um também, né? Cada vez que você for criado. Não funcionou. Não deu certo. Então, quando iniciar, contagem é 0. E aí, cada vez que ele começar como clone, você aumenta em 1 a contagem. Não deu certo. Então, estranho que ele não criou a variável aqui, né? Eu mandei ele criar, ele nem adicionou na lista. Estranho, muito estranho. Vamos apagar isso daqui então, ó. De novo, vou criar uma variável. Pode ser para esse ator apenas, contador. Vai, vamos por outro nome. Talvez tenha dado algum problema ali. Legal. Então vamos ver se agora dá certo, ó. Ah não, agora eu estou na moedinha. Deixa eu apagar essa moedinha daqui, me confundi. Não deu certo, vamos apagar essa variável então. Apaguei. Não quero mais ela aqui. Não sei por que não deu certo. Mas agora vai dar. Então eu vou criar de novo uma variável. Vamos tentar só para esse ator. Vai, contador. Legal. Então, quando iniciar, contador é 0. Cada vez que você criar, contador adiciona 1. E aqui também, né? Tem que contador dividido por 5. Legal.
Esse laço aqui a gente não precisa dele. Eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Vamos para uma terceira tentativa, então deixa eu apagar essa variável daqui. E eu vou tentar fazer como eu tinha feito com a moedinha. Estranho ele não ter rolado aqui. Então vamos criar uma variável para todos os atores. É claro, eu estou vacilando, né? Na verdade esse evento ele é chamado uma vez só nesse ator, né? Porque então todos foram criados com um. Viajei na verdade. O incremento da variável ele tem que acontecer aqui, que aqui que acontece 10 vezes. Cada objeto é chamado uma vez só, né? Um errinho aí de lógica, né? Tem que fazer uns testes aí de mesa, tem que simular na sua cabeça aí, mas eu vacilei. Então vamos de novo aqui. Contador, vou criar outra variável para todos os atores. Bacana. Aí agora sim, ó. Agora se eu adicionar o contador aqui e aqui. Primeiro não funcionou porque eu tinha importado, não deu efeito, né? Agora eu sei porque não funcionou. Então, quando você criar lá, cada ator que você criar, mude não, adicione um em contador, e quando você iniciar a cena, 0 contador, aí sim, ó, tá? O contador pode iniciar em -1, que é a primeira peça que a gente cria no 0, legal. Aqui a gente vai ter que entender quantas peças vão caber aqui. Eu acho que são umas 6 ou 7. Vamos fazer 3 fileirinhas de 7. Então eu vou deixar 21 peças aqui. Legal. Então vamos arrumar o array das peças. Ó. Aqui ele está dando um incremento de 32 na peça, né? E a posição em X dele começa exatamente no 0. O legal seria a gente incrementar de acordo com o tamanho. Ó, a fantasia tem 65 pixels, então vamos dar um vezes 65 aqui. E a gente pode dar um offset nele, para ele ir mais para trás, ó, de -200 aqui. Então você põe aqui, ó, -240 mais esse valor aqui. Legal, quase. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não quero essa grade com 5, eu quero ela com 7. Que eu quero 3 fileiras só. Então lembra que você tem que trocar aqui, ó, 7 e 7. O legal é a gente criar variáveis, né, que aí ele vai ficar bem dinâmico isso aqui. Ok? Então tá lá. Eu não quero também -240, vamos empurrar um pouquinho para frente ali, ó, -200. Legal. E de um para o outro, ao invés de 65, eu vou dar um 67 para dar um pouquinho mais de espaço. E -200, como é 240, menos metade dele que é 35, ó, 215, vai? Não, -210. Legal. Acho que assim já está um array bacana de peças. Vamos só subir esse Y aqui, ó, para ele ficar certinho aqui no chão do nosso vilão, né? Então, mesma coisa, é só dar um offset, é só usar um mais aqui. Então, a distância de Y mais... Aqui eu vou ter que subir só uns 20 pixels aqui. Então é 20 mais toda essa conta aqui. Legal? Bacana. Então, aproveitamos lá a programação da moeda para fazer o array de blocos aqui na cena. Então, mais uma vez a gente vê qual que é a importância de fazer a matemática. Eu já vi até tutoriais aí que a galera coloca bloquinho por bloquinho, posiciona bloquinho por bloquinho. Dá muito trabalho. No final, foi uma linha só para fazer isso daí, né? Basicamente. Fora que se eu mudar, ela fica bem mais dinâmica, né? Quero fazer aqui 10 filas por 10 colunas, eu consigo, né? Consigo criar várias ações aí usando essas rotininhas aqui. Tá ok? Então, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal e vamos para a próxima parte aí, galera. Bom, galera, então estamos de volta aqui.
Fofura está lá desesperada para alguém salvar ela, né? Ela não para de dizer help. E a gente já está aqui movimentando o nosso herói, o Felpudo. O nosso inimigo lá, o Uruka, ele não para de rir na nossa cara. Vamos até colocar ele. Ele vai sempre dizer: uau, uau, uau. A risada maléfica dele. Legal? Não é tanto uau, uau, né? Só alguns. Porque ele é um cara mais sério, né? Legal. Então a gente já está aqui. Essa variável contador eu vou esconder ela por enquanto. Legal? Então, o Felpudo precisa agora lançar essa bola aqui, né? Então, seria legal. Vamos pensar aqui, ó. Quando eu apertar o espaço, a bola ser posicionada aqui na cabeça dele e ir embora, né? Então, vamos na nossa bolinha aqui. A gente vai criar o efeito dela caminhando por aqui pela cena, tá? É bem simples. Se ela tiver aqui um eventinho, ó, quando iniciar, por enquanto eu vou colocar nesse evento aqui, mas depois a gente substitui pela tecla de espaço, tá? Então, quando ela iniciar aqui, ela sempre vai se movimentar, ok? Então, ela sempre vai. Ela trava quando chegar na beirada, né? O Scratch ele restringe o objeto de sair da cena pela programação aqui, né? O que a gente tem que fazer é aqui, ó. Se tocar na borda, volte. Olha o que vai acontecer com ela. Ok? Então, se ela tocar ali em alguma beirada, ela inverte o movimento dela. Quando a gente iniciar, o ideal é a gente girar a bolinha, porque o mova, ele move a bola no eixo dela, né? No X, deixa eu parar ela aqui, no X do próprio objeto. Quando você inverte ele, o X vem para cá, então ela vem para esse lado, né? O que a gente tem que fazer, ó, quando eu clicar em iniciar, eu aponto ela na direção 0. Legal, eu zero ela aqui. Vamos também posicionar ela. Vamos deixar ela no 0, 0 aqui também. 0 em X, né? O Y pode ser. Legal. Vamos aproveitar a posição do Felpudo aqui no início. Ó. O X dele é menos 206. Então, vamos deixar aqui. Ó, vá para 0, X menos 206. Legal? Então a bola começa ali na altura do Felpudo e menos 95. Para parecer que saiu da cabeça dele. Ok? Então eu zero aqui a rotação dela para 90 graus. Ou então, você já pode usar um número aleatório, ó, entre menos 90 e 90, por exemplo. Então, ó, cada vez que você iniciar, ó lá, ela vai numa direção. Tá ok? Então, não precisa de menos 90, tá? Põe menos 45 até 45, que ela vai sempre sair movendo para cima, tá? Legal. Então a gente já tem a nossa bola lá sendo lançada aleatoriamente. É lógico que dá para você criar regras, né? Criar controles para depender de onde você bater na bola, você mandar ela para uma direção, tá? Mas no nosso jogo a direção dela vai ser aleatória, né? Bacana. Então a gente já tem ali a bola sendo lançada, o personagem se movimentando. Próximo passo é a gente saber como vai destruir os blocos aí, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo. Então, para fazer a bolinha destruir os blocos,
é muito simples, é só a gente falar, ó, no bloco, a partir de quando ele começar, ele sempre vai verificar se ele estiver tocando, aqui ó, se estiver tocando na bolinha, que é o ator 1, o que ele faz? Ó? Ele se apaga, ok? Então, iniciar de novo, ó. Tá rolando aqui, vamos ver o que está acontecendo. Bom, esse evento aqui, eu acho, na minha cabeça, que ele não está sendo disparado, porque quando você clica aqui, ele registrou isso, mas o objeto não estava sendo criado ainda. Eu imagino que seja isso. Então vamos trocar esse evento daqui para cá. Depois que ele mostrar, beleza, se tocar no ator tal, ele apaga. Vamos ver se é isso. Beleza. Então, felpudo não deu boi, destruiu ali o bloqueio que o inimigo dele criou, tá ok? Legal, então a gente já tem ali os blocos sendo apagados. O que a gente precisa fazer aí vai ser um evento para a gente ganhar ou perder o jogo, né? Quando ele destruir todos os blocos, a gente vai ganhar ou perder. Quer dizer, a gente vai ganhar, né? E quando a bolinha bater aqui no chão, ó, quando o Y dela chegar muito baixo, aqui a menos de 150, a gente perde, tá ok? Então, a ideia aqui é a gente criar esses dois eventos para definirem o final do jogo. O evento de ganhar e o evento de perder. Por enquanto vamos ficar por aqui esse vídeo, a gente só está fazendo a colisão da bolinha com os obstáculos para apagar os obstáculos por enquanto. Ok? Então ficamos por aqui, até o... Bom, então o primeiro passo aqui para a gente criar os eventos de fim de jogo vai ser... Vamos deixar aqui a nossa programação um pouquinho mais dinâmica, tá? Lembra que quando a gente criou os itens, eu já falei, ó, repita 21 vezes, né? Nessa hora é legal a gente criar uma variável para todos os atores, que é o número de blocos, tá? Essa variável aqui, assim que eu iniciar a minha cena, eu já falo que número de blocos vai ter 21, porque aí se eu alterar isso aqui, ele já vai alterar ali, tá? Se eu deixar aqui, por exemplo, 28, ó, e eu uso o número de blocos aqui, olha lá, a gente vai ter 4 fileiras de blocos, tudo bem? Então fica mais dinâmico e depois para a gente comparar se você apagou todos, vai ficar mais simples também, tá? Então, eu não quero 28, eu quero 21 mesmo. Cada vez que a gente encostar num bloco, a gente precisa de um evento que vai verificar, ó, verifica blocos, vai, verifica, que ele vai verificar a quantidade de blocos que existe na cena. Então ele vai perguntar aqui se a quantidade de blocos for maior, a quantidade de vezes que esse evento foi tocado for maior que o número de blocos na cena, a gente vai ganhar o jogo, tá? Então a gente vai criar um evento aqui, ó, envie ganhou, ok? Cada vez que você vai apagar um clone, você precisa contar quantos foram apagados, tá?
Na verdade aqui, ó, do jeito que a gente fez essa programação, eu poderia criar uma outra variável, que é o número de blocos destruídos, né? Mas na verdade a gente só criou essa variável aqui para iniciar os blocos, né? Depois eu não vou usar mais ela. Então eu vou usar essa mesma variável aqui. Eu acho que funciona. Vamos pensar aqui, ó. Cada vez que você tocar em um ator aqui, antes de apagar o clone, você decrementa essa variável. Ó. Você dá um adicione, número de blocos, menos 1. Ok? Então você vai diminuindo a variável. Se a variável número de blocos for igual a 0, quer dizer que você acabou o jogo, quer dizer que você ganhou o jogo. Legal? Então, vamos criar um evento aqui no felpudo. Ó. Quando receber ganhou, ele vai falar uhul, ganhei. Ok? Então vamos ver se está dando certo aí, nosso cálculo. Vamos ver aqui o número de blocos, 2. O felpudo só não falou ganhou, né? Vamos ver o que acontece. Se o número de blocos for igual a 0, lógico, né? Eu não chamei o evento de verificar o bloco, então adicione menos 1 e verifica blocos. Aí sim. Legal. Tá difícil aqui essa bolinha, hein? Legal. Agora foi. Agora funcionou a programação de ganhar. Bacana. Então com isso a gente já tem o evento de ganhar o jogo, né? Vamos criar um evento para perder o jogo. Então, quando ele receber, perdeu. Legal. Envie. Envie não. Diga. Perdi. E a carinha triste. Legal. Esse evento aqui ele vai ser disparado, ó, quando a bolinha chegar em menos, ó, se a posição da bolinha estiver aqui, ó, na metade do felpudo, ó o Y, menos 140, vamos ver, menos 150, tá? Então sempre que ela executar isso aqui, a gente pode verificar, ó, se a posição em X da bolinha, ó lá, Y, quer dizer, for menor que menos 140, então ele vai disparar o evento fim de jogo. Envie, perdeu. Ok? Então, perdi. Nessa hora você pode falar que a bolinha também, olha lá, apaga esse clone, ela para de funcionar. Estranho, né? Ele mandou o evento perdeu, mas não apagou a bolinha. Deixa eu ver se eu mandar esconder ela. Beleza. Eu não sei dizer porque que ele não apagou, mas escondeu. Tem que mandar mostrar no início. Legal?
Depois que você perdeu, ó, você não pode mais mexer o personagem. Então, daria para fazer uma outra, eu não vou fazer essa verificação aqui, mas também é simples, é uma outra variável, que vai chamar perdeu, e aí ela evita que você aperte o personagem para a direita e para a esquerda, né? Evita esse evento aqui, teria que fazer uma verificação aqui, mas tranquilo, isso vocês conseguiriam fazer aí, sossegados. Ok? Então a gente já tem aqui o evento de ganhar, de perder. Quando você ganha, eu quero também fazer uma ação aqui no nosso inimigo, de mover ele para baixo, tá? Ele vai como se fosse cair aqui na cena. Então também é bem simples, ó, quando ele receber o evento. Perdeu. Eu vou usar aqui o deslize. Primeiro, quando ele for iniciado, ele tem que reposicionar o personagem aqui. Legal. E quando ele passar por esse evento, ó, o Y dele vai até 300. Menos 300, né? Legal. E quando ele chegar no final aqui, a gente pode esconder ele também, para ele não ficar aqui. Fazer assim, na hora que ele perder, ele vai dizer no. Ok? E depois de um segundo aqui, que ele deslizar, ele vai ser escondido. Lembra de mostrar ele no início. Ok? Então, de novo, ó. Não é perdeu, né? É quando ganhou, né? Ele perdeu, mas a gente ganhou. Legal. Então, para a gente testar esse evento aqui, eu vou ter que primeiro fazer o felpudo rebater a bolinha, né? Então é bem simples, ó. Aqui no felpudo mesmo você pode sempre, né? Vamos ver se dá certo aqui. Se pode ser nesse laço aqui mesmo, ó. Se o felpudo colidir, ó, se estiver tocando no ator 1, ok? Então o ator 1, não, se bem que isso aqui, ó, é melhor a gente colocar a colisão na própria bolinha, né? É bem melhor. Então aqui, ó, se pode ser essa verificação aqui, ó, se ele tocar no felpudo, ó, então o que ele faz? Ele muda a direção dele, ok? Então ele tem aqui, ó, a gente pode usar aqui, ó, a ponte para a direção do próprio objeto mais 180, ele inverte a direção. Então a gente tem aqui essa variável, a direção mais 180. Acho que é isso aqui, ó. Vamos ver. Então, peguei a bolinha aqui, ó, com o felpudo. Pode ver que existe existe um bugzinho, né? Na hora que você... Porque aqui esse evento de colisão, ele é chamado várias vezes. Então ele inverte para ir, inverte para voltar, inverte para ir, para voltar, né? Então, seria interessante aqui, ó, pessoal, a gente criar um lagzinho, um timerzinho, só para evitar esse bug, né? Então o que você pode fazer? Ó, pode ser uma variável só para esse ator da bolinha mesmo. Eu vou chamar ela de tempo. Vamos chamá-la de pode quicar. Ok? Então,
pode quicar sempre começa em 0. Nessa verificação aqui, ó, a gente vai ter que perguntar se o pode quicar for igual a 0. Aponta para outra direção. Pode quicar recebe, sei lá, 1. E aí a gente dá um controlezinho de tempo, ó, espere 0.15, vai. E aí você muda de novo, pode quicar para 0. Tá ok? Isso dá o tempo suficiente para a bolinha sair da área de colisão. Então você vai ver que agora... Espera aí que não foi muito tempo aqui, ó. Vamos deixar 0.5, meio segundo é suficiente. Então, bom, aqui ele está esperando esse meio segundo, né, para continuar o loop. Então vamos separar esse evento aqui, ó. Eu vou colocar, porque aqui é só para ele movimentar o objeto, né? Então eu vou criar um outro evento, quando iniciar, sempre. Então ele executa esses dois eventos em paralelo, né? Então eu imagino que vai funcionar. Vamos ver. Legal. Então, estou aqui rebatendo a bolinha. Oi. Aqui no caso, ó, você está vendo que ele está sempre invertendo a posição da bolinha, né? Seria legal a gente ter um fator aleatório aqui, né? Então, ao invés de colocar sempre 180, vamos colocar aqui um evento randômico aqui, ó. Vamos colocar, ele vai adicionar entre... talvez aqui não precise nem inverter a direção dele, ó. Talvez só mude para a direção. A gente pode sortear ele de novo aqui, ó. Eu imagino que menos 45 e 45. Vamos ver. Tem que saber jogar também, né? Legal. Então a gente criou ali um fator mais aleatório. Legal. Quero só testar aqui se eu estou ganhando mesmo. Legal. Legal. Bacana. Ganhamos o jogo. E agora eu perdi. Mas bacana. Na hora que você ganhar o jogo, ó, até a bolinha mesmo, ela pode parar, né? Você pode criar lá uma variável para uma flag, né, um sim ou não, para parar de movimentar a bolinha, né? E seria legal ter uma animaçãozinha da fofura descendo aqui, né? Então a gente pode falar assim que depois que a gente ganhar, a gente muda essa variável, né? E aí vai ter alguns outros eventos ali que podem acontecer. Você pode parar de movimentar o personagem, a fofura pode cair, a bolinha pode parar de andar ou pode sumir da... Bom, pessoal, então deixa eu tirar essa variável daqui. A única coisa que ficou faltando aí no nosso jogo é a gente salvar a fofura mesmo, né? Fazer ela deslizar até aqui. E quando a gente ganhar tudo, a bolinha tem que sumir, né? Ela não pode ficar mais rebatendo aqui. Não pode mais perder o jogo também. Ok? Então vamos só criar aqui um evento para cancelar o jogo depois que a gente ganhar. Para isso, é só a gente criar uma variável para todos os atores, ó.
vai chamar fim de jogo. Fim de jogo não, acabou o jogo. Ok? Tudo para acontecer vai depender dessa variável. Então eu vou criar aqui um se acabou o jogo for igual a 0, legal? Então a gente pode controlar o felpudo aqui, por exemplo. Legal? Então você só vai controlar o felpudo enquanto esse cara for 0. A fofura é a mesma coisa. Ó. A gente pode falar assim. Essa corda aqui, ó, ela só vai ser desenhada se acabou o jogo for igual a 0. Ok? Então, ó, esse evento sempre aqui, ó, é só quando for 0. A partir do momento que a fofura recebeu o evento, ó, ganhou, eu vou dar um deslize. X pode ser o mesmo, o Y só que vai ter que ser, vamos ver aqui, ó, menos 142. Menos 142. Ela fica lá no chão. Ok? Legal? E a bolinha, a partir do momento que o evento ganhou for disparado, ó, quando receber ganhou, vamos ver se a gente apaga a bolinha aqui, ó, aí já era, ela não atrapalha mais a gente, ok? Então vamos lá. Aí lógico, né? Quando o jogo acabar, acabou o jogo, tem que virar 1, né? Então, vamos ver aqui, ó. Quando receber, ganhou. Acabou o jogo, 1. E quando perder também. Legal? Então vamos lá. Ganhei. Não movimento mais ninguém. É estranho que a bolinha ela continua se mexendo, né? Mesmo tendo recebido aqui o evento ganhou. Mas não tem problema, ó. Para a gente não perder o jogo de novo, ele só vai entrar aqui se o acabou o jogo for maior que 1. Pode ser, resolve. Eu acho que resolve. Vamos deixar aqui então, ó. Se acabou o jogo igual a 0, aí ele faz tudo. Aí ele movimenta, toca, tal. Mas vamos deixar a bola rodando na tela lá que também funciona. Tá? Então é só mais um if que eu coloco aqui. Vamos só para facilitar minha vida aqui, ó. Quando iniciar a cena, eu quero só 5 bloquinhos. Beleza. Aí lógico que acabou o jogo, assim que de iniciar a cena tem que ser zerado também, né? Legal. Então, opa. Beleza. A bolinha fica lá se movimentando. Fofura foi libertada. Ok? Legal.
Eu acho que só esse if aqui que eu vou tirar, que aí eu consigo ainda andar com o felpudo na cena, depois que acabar. E aqui na fofura também não é para ela desenhar isso aqui, tá? Ela só vai desenhar quando for 0, né? Então, vamos ver aqui. A partir do momento que for 1, a variável eu ganhei, né? Acabou o jogo. Então vamos ver como a gente pode tratar isso aqui. Vamos fazer assim, eu acho que vamos apagar tudo quando iniciar, melhor. Então vamos lá. Ele continua desenhando aqui, eu não entendi o porquê. Então, vamos pôr um if e um else aqui, ó. Vamos ver se funciona. Se acabou o jogo, for 0, beleza, ele desenha normal a cordinha da fofura. Se não, a gente fala assim, ó, levante a caneta, já era. Vamos ver se dá certo. Legal, só que lembra que tinha que ter apagado tudo no início, né? Vamos lá, mais uma vez. De novo, de novo e de novo. Isso que é ruim, né? A gente não tem muito controle da bola aqui. Aí, agora sim, ó. E aí eu continuo batendo uma bolinha aqui. Se ele quiser, ele vem aqui, ele dá um beijinho na fofura. E já era, galera. Com isso aí a gente terminou a aventura do felpudo. Salvamos aí a fofura. Ok? E vocês aprenderam, quem conseguiu fazer aí todas as fases desse jogo. Eu tenho certeza que tiveram um bom esclarecimento sobre o desenvolvimento de jogos, tá? Sobre lógica de programação. Uma conclusão aqui desse projeto que a gente fez, vocês vão perceber que uma hora o Scratch ele vai ser um pouco limitado, tá? Você pode estar fazendo várias perguntas do tipo, e como que eu junto tudo isso numa fase, num projeto só? Como que eu pego isso aqui e faço rodar no meu celular, por exemplo? Como que eu aumento o tamanho dessa tela? Eu quero fazer um game gigantão, tela inteira, né? Quero fazer um game 3D, sei lá. Vocês vão perceber que existe uma série de limitações aí no Scratch, tá? Como eu já disse anteriormente, o Scratch é um software. Deixa eu salvar aqui o meu projeto. Esse projeto aqui ele está compartilhado lá na minha página, não esse, mas o anterior que eu tinha feito, que ele já estava mais certinho, tal. Aqui posso ter esquecido de alguma coisa, mas vocês podem entrar lá na minha página e verem meus projetos, tá? Mas vocês vão perceber que o Scratch, galera, ele é um software feito para ensinar programação, tá? Ele não é um software que você desenvolve um jogo e publica e vende o seu jogo, porque ele é meio que para você ir treinando a lógica, né? E aprendendo sobre lógica e desenvolver protótipos, na verdade, tá ok? Aí você fala assim, mas eu quero fazer um jogo para vender, né? Eu quero trabalhar com as ferramentas que as grandes produtoras de games trabalham, as grandes empresas de jogos trabalham, porque eu quero ser um desenvolvedor de game, eu quero trabalhar com isso um dia. Então, fecha esse curso aqui, tá? Faça esse curso inteiro, vocês vão ter uma bela noção de lógica, de programação, de gráficos, né? Como manipular os gráficos. É um grande aprendizado.